Boa noite. Nós nos alegramos com a presença de cada um de vocês e a gente tem que confessar que tínhamos um pouquinho de receio, né? Muita gente viajando e a gente experimentou de manhã já um público bem significativo e hoje à noite de novo. Que bom que mesmo sendo feriado a gente não deixa de se colocar como comunidade reunida na presença do nosso Senhor e Deus. Nós estamos na série A Páscoa Responde, terceira semana já dessa série, terceiro domingo, e nosso assunto de hoje é Posso ter esperança? Como os acontecimentos em torno da Páscoa nos ajudam a entender isso agora, de como nós, a partir do que aconteceu na cruz, podemos ou não ter esperança. Ao longo da existência humana, as coisas são meio cíclicas na história humana, e de vez em quando a gente vai se deparar com situações de guerras entre povos mais na antiguidade. Isso foi se arrastando, e o Império Romano que fazia guerra, e por último, ou mais, as guerras mais complicadas, mais complexas que a gente conheceu, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. As guerras aconteciam no passado, acontecem agora. Também o ser humano de vez em quando passa por tempos de catástrofes naturais. E a gente viu e nós passamos por isso também como família, com as enchentes no Rio Grande do Sul, que vai estar completando um ano agora. E quando a gente vai para a minha cidade a gente ainda vê resquícios daquilo que a enchente fez lá. Outros momentos de doenças, de pestes e de pandemias que de repente vêm e de novo estão aí, e o ser humano no meio dessas coisas todas, ele se percebe sem esperança. Parece que ele bateu no muro, ele não consegue ir adiante disso. As coisas que a vida nos impõe de maneira individual e coisas que a vida nos impõe como grupo, como sociedade, como humanidade, de vez em quando nos paralisam e nos deixam essa sensação de que a esperança se foi. E isso, então, eu já disse, não é novidade, isso já vem da antiguidade. E Jeremias capítulo 8, versículo 15, o profeta vai dizer assim: esperávamos paz, mas ela não veio. Esperávamos por um tempo de cura, mas só experimentamos ou só encontramos terror. O sentimento de Jeremias e do povo da sua época batemos no muro. Daqui a gente não vai adiante, retroceder talvez não seja possível, e a vida vai ficando meio cinza, perde o colorido, não faz mais sentido. Eu fiquei pensando, preparando a mensagem para esse domingo, daquilo que primeiro me impactou na minha existência agora, enquanto eu era jovem ainda, isso faz bastante tempo. Eu não lembro de nenhuma das grandes catástrofes naturais ou algo assim que tenha me deixado com esse sentimento de que a humanidade tinha perdido a esperança. E o primeiro episódio que eu lembro que me traz para mim esse sentimento foi em 2001, quando em 11 de setembro, acontece o atentado contra as Torres Gêmeas e também contra o Pentágono nos Estados Unidos. Eu ainda estava na faculdade de teologia e as nossas aulas eram de manhã, e isso aconteceu por volta das 8h30, um pouquinho mais tarde, eu acho. A gente já tinha iniciado a aula às 7 horas da manhã, era um tempo diferente, onde as comunicações elas eram mais lentas, ou a gente assistia o jornal, ou a gente ouvia o noticiário pela rádio, ou a gente ouvia isso porque alguém ouviu, não tinha outro meio. Hoje, se acontece algo daquilo, em tempo real tem alguém transmitindo isso com o celular. Vai para Instagram, vem pelo WhatsApp, acontece que a comunicação espalha isso de uma maneira rápida. Não foi o caso lá em 2001, e quando a gente foi para o intervalo das aulas,
alguém dos nossos colegas que não fazia as primeiras aulas vem apavorado para a aula e conta o que tinha acontecido. E nenhum de nós quis acreditar muito que isso fosse possível. 2 aviões sequestrados, jogados contra o mesmo prédio, com 2 torres, que foi tudo abaixo. E logo naquele primeiro dia eles falavam de torno de 500 mortes. Foram mais de 3.000 no final da história. E a tragédia em si, ela é dura, mas ela nem foi uma tragédia comparada com a pandemia, por exemplo, em termos de morte. Mas porque isso foi, para mim, um momento onde eu pensei que a humanidade não tinha mais esperança. Minha reação, depois chegando em casa e vendo o noticiário na televisão, foi: nós vamos começar a Terceira Guerra Mundial, porque os Estados Unidos não vão deixar isso barato. E, na verdade, isso não aconteceu por uma série de fatores. Acho que ninguém se associou, todo mundo ficou com um pouquinho de medo de se associar aos Estados Unidos contra os terroristas que fizeram isso. Mas ali foi o primeiro momento em que eu percebi que a humanidade tinha perdido a esperança. Depois disso já tiveram coisas sérias de novo. E talvez a última e mais séria para nós tenha sido a pandemia. Mas algumas frases que naqueles dias seguintes apareceram lá, de uma pessoa que foi resgatada de uma das torres, ela escreveu assim: eu vi o céu cair em plena luz do dia. De um sobrevivente da outra torre, andávamos cobertos de cinza como fantasmas que esqueceram para onde voltar. De um soldado, de um policial que participou do auxílio aos sobreviventes no meio dos escombros todos, ele diz: não sabíamos se deveríamos correr, rezar, ou simplesmente olhar para cima e esperar. As frases, elas não são muito diferentes do que Jeremias diz diante de um cenário sem esperança. Nós esperávamos por algo, mas a nossa expectativa foi frustrada. A gente esperava a paz e ela não veio. A gente esperava a cura e ela não veio. Tem momentos onde nós individualmente desesperamos, ou como sociedade a gente questiona as coisas. Lembrei também da Divina Comédia. Divina Comédia é uma obra clássica da literatura. É de 1320, Dante Alighieri. Ele escreve um livro onde ele imagina as estações por onde se passa depois da morte até chegar no céu. E para a história comum, o que mais fica desse livro, que mais a gente conhece, é a ideia católica do purgatório. A ideia do purgatório já existia, mas o Alighieri, com o livro dele, populariza isso, traz isso para a religiosidade popular. Quando ele fala do purgatório como esse lugar, uma antessala, ou uma sala onde aqueles que não foram ruins suficientes para ir direto para o inferno, mas também não foram bons suficientes para ir para o céu, para a eternidade, eles ficam esperando. O purgatório é essa ideia, eles ficam ali esperando para ver as movimentações daqueles que ficaram vivos, se eles vão interceder por esses ou não. E o desenvolvimento dessa ideia na Idade Média vira o que Lutero combateu com as indulgências. Os mortos ficavam no purgatório. E dependendo da quantia paga, e a frase do John Tetzel, que era o vendedor de indulgências, dizia assim: quando uma moedinha bate no fundo da caixinha, uma alma vai para o céu. Essa questão de purgatório, ela é criada por um cara que não é teólogo. Dante Alighieri, na Divina Comédia, estabelece esse negócio. Mas onde eu quero chegar com essa história desse livro lá, de muito antigamente? Dante, o personagem, porque o personagem principal do livro é Dante, ele chega nas portas do inferno. E no portal do inferno, em arco, está escrito assim: abandonai toda a esperança.
vós que entrais aqui. Ou seja, diante das portas do inferno não há esperança para ninguém. E a obra, ela tem outras frases conhecidas e de repente agora a gente tem que dizer, peraí, se de fato diante da obra, diante do inferno é o lugar onde a esperança se vai, talvez a gente viva um pouco disso aqui. E sim, a humanidade caída, ela vive sob condenação, e isso nós também esquecemos. E é só porque nós vivemos sob condenação que Jesus precisa vir. Se tivesse alguma possibilidade do purgatório dar certo, se tivesse alguma possibilidade do ser humano, pela sua bondade, pelas suas boas ações, merecer o céu, nós não precisaríamos que Jesus tivesse vindo. Jesus só vem. Jesus só é sacrificado na cruz, porque você e eu não temos em nós a capacidade de dizer, eu mereço a salvação. E considerando isso, todos nós estamos diante da porta do inferno, lendo a frase, aqui se abandona toda a esperança. Por aquilo que você e eu podemos fazer, nós não temos esperança. Nós temos uma condenação que pesa contra nós. Posso ter esperança nos responder nessa noite. Esperança é uma expectativa confiante de que algo bom ainda pode acontecer, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. É o fio invisível que nos mantém de pé quando tudo parece desmoronar ao nosso lado. A esperança nos move. E dito isso, eu quero olhar com vocês para 1 Coríntios capítulo 15. 1 Coríntios é o texto escrito mais antigo que fala sobre a ressurreição. As cartas de Paulo, embora cronologicamente elas aconteçam depois da morte, crucificação e ressurreição de Jesus, elas são texto escrito antes dos evangelhos. Então, quem primeiro escreve, bota no papel a respeito da ressurreição, é o apóstolo Paulo. Os evangelhos também falam disso, colocam em ordem cronológica, mas eles viram papel depois. Até Paulo falar disso, existe uma tradição oral que vai contando de um para o outro, a respeito do que aconteceu. E a gente não consegue compreender isso muito bem. Às vezes, no papel, a gente já lê distorcendo o assunto um pouquinho. Quando alguém nos conta uma história, nós temos duas tendências. Ou a gente resume a história, que é o meu caso, eu ouço a história de 15 linhas, transformo em 2, conto ela adiante, e de repente a Graziela me pergunta, por que tu não me falou isso? Eu disse, falei? Eu só não contei todos os detalhes da história, mas eu disse quem era o culpado, como aconteceu o negócio, e foi. Para mim isso é suficiente. Outros têm a tendência de aumentar a história. Eles ouvem uma história e cada vez que eles contam ela, bota mais uma frase no final, e a gente não descobre mais qual é a verdade nisso. Não era assim que funcionava na época de Paulo, e antes da gente ter o texto bíblico escrito do Novo Testamento. A tradição oral era algo importante para eles, porque a escrita é inventada bem depois dos eventos marcantes para o povo de Deus no Antigo Testamento. A história de Êxodo, da qual a gente cantou a música, ela foi contada de geração em geração, até que a escrita ela fosse financeiramente viável, inclusive. É tudo tão fácil para nós hoje, né? A gente rabisca nos nossos cadernos, ou a gente nem precisa mais do papel. Não era assim que acontecia na época de Paulo e muito antes. Paulo é o primeiro a escrever, e em 1 Coríntios ele discorre a respeito da ressurreição, e ele vai dizer assim a partir do versículo 3. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado
e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro, depois aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Quando Paulo escreve o texto, essas testemunhas ainda estão vivas, uma boa parte delas. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo. Primeira coisa, um fato histórico. Um povo com esperança. Paulo afirma então que Jesus morreu e ressuscitou e apareceu para centenas de pessoas nesses dias que se sucederam à Páscoa. Paulo também diz que Jesus morreu pelos nossos pecados, não foi por uma outra situação qualquer. Jesus morreu porque nós não damos conta, porque o pecado precisa de um preço sendo pago. E Jesus escolhe pagar esse preço. O feito de Jesus na cruz devolve ou traz esperança ao ser humano, assim como aconteceu para esses 500, pelo menos 500, para quem Jesus aparece depois da ressurreição. Por que eu estou falando que devolve esperança a esses? Se vocês já leram e se não leram, é uma oportunidade de ler pelo menos um dos evangelhos agora. Amanhã é feriado e você ainda vai ter tempo sobrando. É para ler o evangelho de Marcos, talvez você leve umas 2h30, se você não é um leitor muito assíduo. Não precisa mais tempo do que isso. Leia Marcos, veja como a história foi acontecendo e como no final disso a falta de esperança fica clara. Eles têm esse sentimento de que eles deram na parede, eles não vão adiante. E agora Jesus reaparece. Isso muda a vida deles. Esses 500 que veem Jesus começam a viver de uma maneira diferente. A esperança nos move. E se a gente pegar agora Atos, e Atos você vai ter que ler a partir de terça-feira, então, se você ler um dos evangelhos. Atos começa contando a história de Jesus voltando para o Pai. E agora diz que esses irmãos que viram Jesus ressurreto, movidos pela esperança, pela alegria que eles estão sentindo, começam a falar daquilo que eles viveram com Jesus. E pessoas vão crendo, elas vão entendendo que essa história diz respeito também à vida delas. E Atos 5, versículo 28, vai dizer assim: demos ordens expressas para que vocês não ensinassem sobre este nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com a sua doutrina, e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Movidos por uma esperança, um povo com esperança, começa a falar das coisas que já não servem mais no coração. Elas transbordam para fora do coração. Elas se tornam palavras e atitudes que vão contagiando os outros. E agora, nesse processo, as autoridades religiosas da época dizem: segura aí, o que vocês estão fazendo não está previsto na lei. Para. Eles são castigados, eles são presos, mas eles não param. Isso se faz, a gente vive desse jeito, quando a gente tem uma esperança maior que nos move. A gente não faz isso quando a gente está desconfiando desse Deus. A gente não faz isso quando a gente tem dúvidas a respeito de nós mesmos e de quem nós somos em Jesus. A gente faz isso contrariando ordens de quem tem poder, de continuar anunciando quando tem uma esperança que nos move.
E mais do que isso, eles encheram toda a cidade. A gente às vezes pensa nas cidades do Novo Testamento como vilarejos, né? Corinto, por exemplo, para onde Paulo escreveu a carta, é uma cidade que tem 600 mil habitantes quando Paulo escreve a carta. Tamanho de Joinville hoje. Jerusalém, eu não sei a população com exatidão, mas nas festas, que é quando começa tudo isso, começa numa festa de Páscoa, e termina, Jesus volta para o Pai uns diazinhos antes de Pentecostes, a cidade está cheia, porque os judeus têm que ir para lá para os sacrifícios e têm que estar no templo. Talvez umas 50, 60 mil pessoas morando na cidade que enchia nas festas. E o texto diz que, mesmo sob risco de castigo e prisão, eles encheram a cidade com assuntos da ressurreição de Jesus. O fato histórico é, um povo que viu Jesus, que andou com Jesus, que soube e viu Jesus ressurreto, se movimentou para anunciar isso aos outros. Eles não estão procurando um culpado, eles estão cheios de alegria e esperança, e por isso eles não calam. Segunda coisa, esse evento histórico, ele pode ou ele deve deixar de ser um fato histórico para nós, ou ser apenas um fato histórico, e se tornar a nossa esperança agora. Nós não vimos Jesus ressurreto. Paulo diz que nem ele viu. Paulo diz que ele viu como um nascido fora do tempo. Relato de Atos capítulo 9, quando Paulo está a caminho de Damasco perseguindo cristãos, e ele tem uma visão e vê Jesus ressurreto, falando com ele, e Paulo muda de rumo. A Páscoa precisa deixar de ser um evento histórico e se tornar a nossa esperança. Aqueles que enchem Jerusalém com a notícia a respeito de Jesus têm duas coisas em comum conosco. Eles conhecem Jesus e nós o conhecemos. As Escrituras falam dele. Você diz que conhece algumas pessoas que de repente você só viu uma foto no Instagram e leu alguns comentários dele, você diz, eu conheço. Mas Jesus, que tem 4 evangelhos falando dele, a gente continua dizendo que ele é um desconhecido, ou age como se fosse, porque ele não ocupa lugar perto de nós. Nós também sabemos da ressurreição, embora a gente não tenha visto Jesus. Como isso se torna a minha esperança? Como eu posso ter esperança? É preciso trazer essa história para dentro. Ser cristão é uma questão de relacionamento com Deus. Não é uma questão de conhecer a história. É uma questão de relacionamento. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, vai dizer assim: mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem em seu nome. A palavra diz que Jesus vem para os seus, mas os seus, com perdão da palavra, não vou dizer, eles não estão nem aí para o que Jesus é ou veio fazer. Mas Jesus continua fazendo o que ele veio fazer. E agora aqueles que recebem Jesus, eles têm o direito de ocupar o lugar de filho. A gente não é filho naturalmente, nós somos criação de Deus. E filhos nós nos tornamos quando nós recebemos Jesus. Antes disso, a Páscoa é um fato histórico. A gente é criação de Deus. Mas isso ainda não diz respeito e não nos dá uma esperança. Se nós chegarmos diante do portão do inferno, se ele for como Dante imaginou, nós vamos ler lá que acabou a tua esperança. É uma questão de relacionamento, de crer, de conhecer, de confiar. Eu gosto muito da palavra que nós traduzimos por crer no latim. A palavra é credere, é uma palavra bonita demais para mim. Ela significa dar crédito, confiar, acreditar em alguém ou em alguma ideia.
Isso nós conseguimos entender muito facilmente. Crer e crer é confiar em alguém, é crédito a uma ideia, a gente compreende isso. A gente só não para pensar muito de onde essa palavra vem. A palavra credere, ela é a junção de duas palavras em latim. Já falei disso outras vezes. Coração, de onde a gente conhece cardiologia, por exemplo, e o verbo dare. Literalmente, credere é dare, dar o coração. É dizer, eu acredito a tal ponto que eu entrego o comando da minha vida. Na Bíblia, o coração é o centro da nossa existência. É no coração que nós nos relacionamos com Deus. É ali que Jesus habita. Entregar o coração, acreditar no que Ele fez, se entregar a uma ideia, é a consequência de se tornar filhos. Nós não nos tornamos filhos apenas recebendo, mas é recebendo Jesus e crendo nele. A salvação é presente para nós. É graça, não pode ser comprada, conquistada ou qualquer coisa assim. A salvação é presente de Deus que transforma a Páscoa de um evento apenas histórico em algo que nos dá esperança. Paulo, em Romanos 10, acrescenta mais uma coisa a essa lista, quando ele diz assim em Romanos 10, 10, versículos 9 e 10. Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque crendo com o coração você é declarado justo, e declarando com a boca você é salvo. Dar o coração mais uma confissão pública é o que transforma a Páscoa de evento histórico em esperança para você e para mim. Sem isso a gente vai continuar se debatendo com coisas grandes ou pequenas, com o sentimento de que nós batemos na parede de vez em quando, sem compreender as coisas que acontecem ao nosso redor. A esperança nos coloca em movimentos. Se Dante chega diante das portas do inferno e lê, aqui acaba a esperança. Diante da cruz vazia, do túmulo vazio, nós lemos, aqui começa a minha esperança. A Páscoa muda o rumo da humanidade, e pode mudar o rumo da tua vida. Basta que você declare com sua boca, que você creia em seu coração, que você convide Jesus a fazer parte. Não é nada difícil demais. A gente abre a nossa vida para algumas ideias, a gente convida pessoas a fazerem parte da nossa história, da nossa jornada. Convidar Jesus não deveria ser difícil. Entregar o coração, o comando da nossa vida não deveria ser difícil. Diante da cruz vazia, da sepultura vazia, nós lemos, aqui começa minha esperança.